Olá, tudo bem? Emerson Cameli por aqui. E nesse vídeo eu vou falar para você sobre estratégias de influência. Você sabe o que é assertividade? Que além da assertividade existem outras maneiras de você se comunicar e maneiras essas que você usa para influenciar as pessoas? Então é exatamente sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com você para poder passar esse conteúdo riquíssimo para melhorar a sua comunicação. Então, vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui. Então, as estratégias, a assertividade e outras estratégias de influência. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, o que é assertividade? Geralmente as pessoas acham que assertividade é você falar falar a coisa certa. E assertividade não é isso. Tá? Vamos entender então o que é a assertividade. Assertividade é uma filosofia de relacionamento humano com soluções ganha-ganha. Então, esse é o primeiro conceito de assertividade. Tem que ter a questão do ganha-ganha. O termo assertividade origina-se de asserção e não de fazer certo. E o que quer dizer asserções? Quer dizer afirmar. Tá? Isso vem do latim afirmare. Tornar firme, consolidar, confirmar e declarar com firmeza. Então, uma pessoa assertiva é aquela pessoa que afirma, que fala algo, que se expõe, coloca o seu ponto de vista com firmeza. Mas aí tem mais um detalhe. A assertividade, ele é esse compromisso com a comunicação criativa, transparente e pela qual as pessoas expressam suas necessidades, pensamentos e sentimentos. Ok, tudo aí está aqui no texto, né, que você está vendo. Só que tem uma coisa importante. Isso é feito de forma honesta e direta, sem violar os mesmos direitos dos outros. Então, a assertividade, volta aqui para mim, então, volta aqui para mim. A assertividade é você expor o que você pensa de maneira firme, de maneira direta, sem ficar enrolando, mas respeitando a outra pessoa, respeitando os sentimentos dos outros. Então, a assertividade não é você falar tudo que você pensa na hora que você quer, do jeito que você quer. Isso é outra coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho também. Tá? Assertividade é você se expressar, é você falar, por exemplo, olha, eu não gostei dessa situação por causa disso, disso e disso. Então, é você ser assertivo. Isso é ser assertividade. Se você usar de alguns outros meios, aí a gente entra nas outras estratégias de influência. Vamos ver, então, quais são essas outras estratégias. Mas antes até da gente entrar nelas, é importante deixar claro também o seguinte: a assertividade ela é a estratégia dos adultos. As outras estratégias são estratégias desenvolvidas na nossa vida e começaram a ser desenvolvidas enquanto a gente era criança, só que o grande problema é que a maior parte dos adultos continuam sendo crianças. A maior parte dos adultos continuam com um conhecimento emocional, uma capacidade emocional de quando tinham lá 9, 10 anos de idade. E por isso continuam usando essas outras estratégias com muita frequência. Observe o seguinte: todos nós, em determinados momentos, vamos usar as outras estratégias que a gente vai falar daqui a pouco. O grande problema é que quando você usa como principal estratégia alguma dessas outras que são chamadas de estratégias tóxicas, ok? Então, vou compartilhar a tela aqui novamente. Um exemplo, então, de comunicação assertiva. Acredito que podemos encontrar uma solução que atenda às necessidades de ambas as partes. Podemos discutir juntos as opções disponíveis e encontrar um acordo benéfico para todos. Então, a pessoa está dizendo o quê? Que ela quer encontrar uma solução que seja benéfica para todos. Ela está sendo direta, ela está expondo o que ela quer e está, ao mesmo tempo, respeitando as outras pessoas. Quais outras estratégias de influência, então, que existem? Bom, primeiro, a submissão, aquela estratégia que a pessoa se submete às outras. O que é essa estratégia? É estratégia em que a pessoa coloca as necessidades e desejos dos outros acima dos seus. É aquela estratégia que a pessoa não consegue dizer não.
Por que que ela não consegue dizer não? Porque ela é submissa, porque ela quer agradar sempre todo mundo. Se você for analisar, lembra que eu falei que a gente vai desenvolvendo essas estratégias quando a gente é criança? Uma criança adota essa estratégia de submissão, principalmente quando ela quer o amor de outras pessoas, né? E geralmente do papai e da mamãe. Então acaba falando ou fazendo tudo que eles querem, ou de repente um amiguinho também, e ela simplesmente, mesmo que ela não quer, às vezes, dar um brinquedo, o amiguinho fala, me dá esse brinquedo. Mesmo que a criança não queira, ela fala, tá aqui. Ela não queria dar, mas ela dá, porque ela está adotando a estratégia de submissão, porque ela tem medo que se ela não der o brinquedo, o amiguinho não vai gostar mais dela. Quando você é criança, tudo bem. O problema é que se você é um adulto e você adota essa estratégia por, né, muito tempo, muitos momentos da sua vida, isso acaba fazendo mal para você. Então, o exemplo de comunicação de submissão. Eu não me importo com o que vamos fazer, escolham vocês. O que for bom para vocês está ótimo para mim. Quer dizer, a pessoa, não, escolham aí vocês e está tudo bem. Muitas vezes ela nem quer isso. Às vezes, se tiver tudo bem, ok, sem problemas. Mas o problema acontece quando a pessoa adota essa estratégia o tempo todo. Então, essa é a estratégia da submissão. Outra estratégia comumente usada é da agressão. E aqui, a agressão, ela se diferencia da assertividade porque o indivíduo muitas vezes fala o que ele pensa, mas doa quem doer. Então, aqui o indivíduo ele prioriza suas próprias necessidades e desconsidera a dos outros. Eu não estou nem aí com os outros. Tá? O que importa sou eu. O padrão que é adotado é o do ganha-perde. E geralmente, frequentemente, né, essa estratégia ela leva a ver os outros como inferiores. A pessoa que adota a agressão, ela usa a violência verbal para impor as suas necessidades. Então, um exemplo da comunicação agressiva. Você não consegue entender algo tão simples? Faça do meu jeito, pois claramente é a melhor forma. Então, ele já está dando a entender o que aqui? Que a pessoa, sei lá, é meio idiota, que a pessoa não consegue entender as coisas. Faz do meu jeito e acabou. É isso. Então, mesmo às vezes que se o tom não for agressivo, geralmente é, a pessoa ela acaba usando uma comunicação agressiva. E grande parte das vezes, as pessoas que são mais agressivas, elas não percebem que estão usando esse tom. A outra estratégia é a crítica, e a crítica ela se diferencia da agressão pelo seguinte: na crítica, na estratégia crítica, a pessoa tende a questionar e criticar excessivamente. Então, ela não está sendo só agressiva, ela está questionando e criticando. Ela tem dificuldade em validar a lógica dos outros, porque ela tem muita pressa, né, sempre em concluir os assuntos e presume que a opinião dela é a que importa. Tá? Com isso, acontece uma dificuldade enorme de formar equipes, porque ninguém quer trabalhar com essa pessoa que critica, né, todo mundo a todo tempo, que tem essa desconfiança de todos, né? E com isso dificulta muito a formação de equipes e o trabalho em equipe. Então, um exemplo de comunicação crítica. Por que você sempre faz as coisas dessa maneira? Parece que você não entende o que está acontecendo. Então, né, uma pergunta totalmente em forma de crítica. Aquela pessoa que questiona tudo, para ela nunca tá bom. E a gente tem também a estratégia do distanciamento. Distanciamento é aquela estratégia que a pessoa foca nela, evita escutar os argumentos dos outros e também não coloca suas opiniões. Então, ela não expressa suas ideias e mantém afastada, indiferente de todo mundo. Você já deve ter visto também, às vezes, uma criança, ou até mesmo você, quando a criança tem várias crianças brincando e uma está totalmente isolada no mundo dela, não quer se comunicar, falam com ela, ela fica sozinha, às vezes pega um brinquedo e fica sozinha, ela está se distanciando. Um exemplo de comunicação, né, de distanciamento, isso não me interessa, vamos falar de algo mais relevante. Então, a pessoa se distancia, ela não quer dar opinião sobre nada, ela acaba não expondo seus sentimentos, com isso ela acaba se isolando cada vez mais.
Qual que é o grande problema em você adotar essas estratégias? Todas elas trazem problemas, todas elas trazem problemas porque a pessoa agressiva, ela vai gerar um ambiente muito tenso, a pessoa crítica vai também gerar um ambiente de desconfiança, a pessoa que age muito com distanciamento vai acabar se prejudicando porque ela não vai construir bons relacionamentos, e a pessoa que adota a submissão, ela acaba muitas vezes se sobrecarregando porque ela nunca consegue dizer não. O trabalho dela, então, fica com baixo desempenho e ela acaba muitas vezes ficando doente, porque acaba dizendo sim para todo mundo e não dá conta de fazer as coisas. Então, o que que você pode fazer? Você pode fazer duas coisas para melhorar essas estratégias, né? Se você usa alguma estratégia dessas tóxicas e ser mais assertivo. Primeira coisa que você pode fazer é o seguinte: você pode fazer uma reflexão, do jeito que eu estou compartilhando aqui com vocês. Então, faça essa reflexão. Saber mais sobre as estratégias de influência me fez perceber o que sobre o meu próprio comportamento. Agora que você já sabe essas estratégias, o que que você percebe sobre o seu comportamento? Segunda reflexão: quais pensamentos que eu tenho, quais pensamentos que tenho contribuem para ativar essa estratégia? O que que geralmente você pensa que você nota que acaba contribuindo para ativar essa estratégia negativa que você tem? E o que posso fazer para modificar uma estratégia que não quero mais usar tanto? Então, primeiro você vai fazer essas reflexões. É importante até que você anote num papel, né, essas perguntas e escreva para você ter mais clareza. Então, essa é a primeira coisa que você pode fazer. A segunda coisa que você pode fazer, e essa daqui, para você que está aqui na nossa formação de lideranças, você pode fazer o seguinte: eu vou compartilhar aqui com vocês, está lá na nossa plataforma, essa planilha. Então, é uma planilha que fala sobre as estratégias de influências. Então, o que que você vai fazer? Existem várias perguntas aqui, tá? Várias perguntas. Essa é uma planilha que foi reestruturada pela professora Mônica, ok? E está aqui até né, o nome da professora, a professora Mônica A. Eickhoff, ela que reestruturou essa planilha. Essa planilha eu já vi em alguns um outro livro, mas não dessa maneira, então ela incluiu realmente um novo material. E o que que você vai fazer? Você vai responder aqui, você vai colocar uma numeração de acordo com o que está sendo informado aqui. Então, classifique as informações abaixo conforme a escala. 0, se nunca ocorre. 1, ocorre com baixa frequência. 2, ocorre com média frequência. Ou 3, muito frequente. Então, um exemplo aqui, a primeira afirmação: não abro a guarda, evito falar o que penso. Olha, eu acho que geralmente eu evito falar o que penso, então eu vou colocar 3 aqui. E aí você vai respondendo dessa maneira: sou muito fraco, falo com o outro tudo que penso. Sou muito franco, muito fraco não. Sou muito franco, falo com o outro tudo que penso sobre ele. Ah, cara, eu sou assim, eu falo e dou a quem doer. E aí eu coloco 3. Mais uma, sinto-me incomodado quando alguém me solicita algo. Não, não me sinto de vez em quando só, baixa frequência. Então, eu coloco 1. E você vai fazendo dessa maneira. Por exemplo, aqui coloca 0 e vai respondendo a todos. Então, opa, aqui, ó, planilha são 40 perguntas. Okay? Então, você vai respondendo a todos essas perguntas. Depois que você responder tudo, você vai ver que aqui vai dar uma pontuação. Tá? E essa pontuação está relacionada à estratégia que você adota. Então, verifique aí qual é a estratégia que você adota com mais frequência e pense por que você adota essa estratégia, o que que você pode fazer para melhorar essa estratégia. O ideal é que a assertividade esteja em primeiro lugar. Se você adota uma das outras estratégias, tente fazer aquela reflexão e ver que comportamentos você pode mudar para melhorar isso e para ser mais assertivo. Agora, vem aqui para mim novamente, perceba o seguinte, que
todos nós, em algum momento, podemos adotar algum outro tipo de estratégia. Tá? O ideal é que você seja assertivo na maior parte das vezes. Mas quando você está meio fora de si, quando você está estressado, você acaba adotando uma outra estratégia também. Geralmente é a que dá uma pontuação ali, a segunda ou terceira, que dá a pontuação. Mas também perceba que em determinadas situações você pode adotar estratégias, as outras estratégias conscientemente. Então, tem momentos que você até precisa ter uma linguagem mais agressiva, uma situação que exige uma resposta imediata. Olha, faz isso daqui agora. É uma estratégia mais agressiva? É, mas às vezes precisa fazer, né? Naquele momento não dá para explicar. Às vezes você tem que ser um pouco mais crítico, às vezes você vai ser um pouco mais distante, que é melhor até não se incomodar com aquela situação e ser mais distante. E às vezes até você tem que engolir alguns sapos e ser submisso. Agora, qual que é a principal palavra que eu disse aqui? Às vezes. Às vezes. Na maior parte do tempo, para melhorar sua comunicação e até para sua saúde, é importante que você seja assertivo. Então, a assertividade, o ideal é que ela seja, ali na planilha, que ela seja, que dê a pontuação maior, ok? Faça a reflexão, faça o teste ali e se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, vai ser um prazer ajudar você. Para você que está participando, então, aí da nossa formação de liderança, né? O novo líder, você vai ter a planilha ali também para fazer o seu teste e ficar mais claro quais são as estratégias de influência que você está adotando, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.